Opa, vamos lá, amigos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E a gente vai fazer essa introdução aqui, porque na verdade quem vai fazer todo o trabalho é o nosso amigo Aurísio. Então eu só quero conferir se o áudio e o vídeo estão funcionando bem aí para vocês. Deixa eu verificar aqui no YouTube, também nas nossas outras redes. Já me disseram que eu tenho que tomar cuidado com algumas falas aqui e eu ando observando isso mesmo. Mas hoje nós vamos falar aí sobre a Maratona Eleições 2022. Nosso amigo Aurísio está aí, o Senna também, Oi, mas quem vai fazer as honras aí é o Aurísio e nós estamos à mercê do Aurísio. Boa noite, Aurísio. Fica à vontade, amigo, para conduzir aí os trabalhos. boa noite, Anderson, boa noite, Sena, Boa boa noite a noite. todos que nos acompanham. Estamos aqui na nossa terceira live da Maratona de Lives, que são lives preparatórias para o nosso evento que vai acontecer no próximo domingo. Você já sabe, é o Maratona Eleições 2022. Quem não se inscreveu ainda, corra para garantir sua vaga. Nós temos limitação por conta da plataforma e é preciso agir, preciso tomar essa iniciativa imediatamente, porque não teremos ampliação de vagas, tá? Nós estamos com a meta de 250 vagas, já estamos já com 80% dessa meta preenchida, então há momentos finais para as inscrições. E teremos, no Maratona Eleições 2022, a presença desses dois amigos, aqui o Anderson e o Senna, e esse bate-papo hoje é colher mais informações, colher mais dicas para os candidatos e profissionais, sem, entretanto, antecipar o conteúdo, o grande conteúdo que será mostrado por eles no evento. Tá? Para começar o nosso bate-papo, queria já de cara fazer uma provocação a ambos. Tanto o Anderson quanto o Senna fazem parte do projeto Inovação Política. Eu queria, amigos, que vocês explicassem um pouco mais para as pessoas o que é o projeto Inovação Política, como é que ele funciona, como é que as pessoas podem participar. A bola é com vocês. Boa noite. Opa, boa noite. É um prazer estar aí com todos vocês e o Senna também. O projeto Inovação Política, ele é um projeto que vem para fazer um trabalho contra as velhas práticas políticas, né? As velhas práticas do marketing político, as velhas práticas dos próprios políticos e as velhas práticas aí que a gente vê em época de eleição, como compra de voto, assistencialismo, etc. Por quê? Porque a gente acredita na construção de uma pessoa, uma personalidade que seja é um verbo, na verdade, um adjetivo que a gente gosta muito, prestadio, ou seja, servidor, né? Então, uma das lives bem antigas aí, já vai mais de 5, 6 anos que eu fiz, que eu estava conversando com um especialista, ele falou exatamente sobre isso. A política, ou ser político, é um sacerdócio, né? Então, a inovação política vem para quê? Para mostrar que é possível sim você trabalhar como um candidato, como uma candidata, como um político, fazendo a coisa certa, sem se corromper com os vários tipos de descaminhos, corrupção que existe na política que nós observamos aí a todo momento. Maravilha. Praticamente é isso. Sena, o que você poderia comentar sobre o projeto Inovação Política? Boa noite, amigos. Uma satisfação. Vocês não têm ideia do que foi a pré-live aqui. Foi uma loucura, uma discussão intensa, né? Aqui, a gente falando sobre trabalho, foi uma maravilha, né? Sempre muito bom beber aí dessas duas fontes maravilhosas, São Anderson e o Aurísio Freitas. Bom, o projeto de inovação política, ele tende a desmistificar todo o processo de formação dos candidatos para o desenvolvimento das campanhas eleitorais
e da comunicação de mandato, no sentido de que nós possamos maximizar, ou seja, aumentar a efetividade aí, de todo o processo, sem, contudo, trabalhar dentro de custos exorbitantes. Nós vivemos hoje outra realidade, né? Ou seja, a esfera eleitoral hoje ela vive dentro de um outro patamar, e é exatamente dentro desse patamar, só colocando algo do nosso dialeto que é bem popular, né? Ou seja, trabalhando campanha para todos os gostos, bolsos e necessidades. E, acima de tudo, investindo no processo de formação de longo prazo e contínuo. Essa é a inovação política. Maravilha. Meu amigo Anderson Alves, eu estava olhando aqui um pouco da apresentação, das informações que você mandou para nós, tá? Você fala da sua especialidade em marketing digital eleitoral, mas a gente tem conversado muito, muito em relação à administração. Você se define como um cara que faz a inovação a partir da administração da campanha, e não apenas no aspecto da comunicação. Eu queria que você diferenciasse isso, diferenciasse para as pessoas, porque muitas vezes se fala em marketing digital eleitoral e as pessoas têm uma ideia apenas de se vai cuidar da comunicação, mas existe antes da comunicação um conjunto de tarefas, né, que são de organização, que são de planejamento, são de montagem de estruturas políticas e eleitorais. Eu queria, então, que você fizesse essa diferenciação para nós. Então, Auriz, na verdade a gente acredita, e isso já tem aí, já vai 25 anos, nós acreditamos na estrutura, tá? Que é o método. Existe um método, e esse método é o método L2C, que se chama liderança, causa e comunicação. Por quê? Porque tudo na vida vem desse tripé. Então, por exemplo, eu quero me candidatar, quero me eleger, né? Então, o que é muito vendido nesses últimos tempos, principalmente esse ano, é que o candidato ele pode entrar no Facebook, principalmente no Instagram, né? Tem muita gente aí com essa coisa do Instagram. Então, ele pode entrar no Instagram e simplesmente sair jogando assuntos ou qualquer coisa parecida, que os votos vão vir automaticamente, graciosamente. Isso é uma heresia, um negócio desse, porque o que acontece? Se fosse fácil assim, estava todo mundo sendo eleito. Você sabe que você faz centenas de campanhas, já tocou várias campanhas, Senna também e eu também. Se fosse fácil assim, é só fazer um post, é só entrar no Facebook, ou então mudar a cor, fazer uma agenda de postagens e etc. E tudo vai ser solucionado. Isso não acontece, não é assim que funciona. Mas antes, então se não é assim, como que funciona? E onde é que está a diferenciação? A diferenciação vem exatamente no primeiro formato da construção dessa pessoa, do líder. Quem é o líder? O líder é aquele que faz. Porque se não existir essa figura, ninguém segue, né, como se diz, cachorro morto. Então ninguém vai ir atrás. Então, e para ser líder e o líder fazer, como é que isso funciona? Aí você vem para a questão da causa. Porque quando o líder está defendendo um processo, um projeto, uma situação, e por muito tempo aquilo começa a virar uma causa, vira um projeto, é exatamente o que é inovação. Nós estamos em internet há 6, 8 anos, mas antes disso mais tempo. E começamos aqui com um canal pequeno, né? Com 8, 5, 6 pessoas assistindo, e hoje nós estamos chegando aí a quase 40 mil inscritos só no YouTube, fora as nossas outras redes. Então, o que aconteceu antes? Muito simples, um projeto. Aconteceu uma causa. E as pessoas enxergaram no Senna, enxergaram no Anderson, no César, no André, no Lucas, várias outras pessoas que estão com a gente aqui, o Flávio, o Evaldo, o Paulo, enxergaram pessoas que têm essa habilidade de passar informações e de trazer essas informações. E a comunicação,
que na verdade não vou dizer que é o último aspecto, mas faz parte do tripé, ela vem o quê? Durante esse processo. Só que o que acontece, Eurísio? A maioria não tem disposição para continuar, mesmo sendo pequeno. E aqui vem o grande problema. Porque muitos candidatos se espelham em outros políticos e falam, não, a gente vai fazer uma rede, a gente vai fazer isso, em pontos fora da curva. E eles querem colocar isso como regra absoluta. E aí a coisa definitivamente não funciona como a gente tem acompanhado por aí, né? Então, a grande diferença é que nós não somos marqueteiros políticos. A academia aqui, a minha instrução é administração e marketing. Ela não vem do marketing político. Porque esse marketing político mais antigo, que você também conhece, você sabe, e a gente é crítico desse sistema velho, né? Ele é baseado em rios de dinheiro para tentar projetar um boneco, como o Senna fala, né? Então, a gente não acredita nisso. Mas, Anderson, mas isso funciona. E funciona várias vezes. Comprar voto, assistencialismo, fazer uma campanha regada a muito dinheiro. Exatamente. E o resultado é a miséria nos estados, a tragédia desses políticos que entram nesse formato. E você vem vendo essa situação caótica que o Brasil vive e que muitas vezes a gente não vê nem saída, não vê futuro nisso tudo. É isso. Há um custo financeiro, mas há um outro custo muito maior, que é o custo social. O que esses políticos, o que esses homens públicos, homens e mulheres públicos deixam para a sociedade, né? Meu amigo Senna, colocar pimenta no debate. Um dos assuntos que a gente estava conversando aqui na pré-live, uma das principais notícias do dia, talvez a mais impactante do dia, foi a declaração do Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, pessoa de muito tempo de carreira política, que hoje está pré-candidato a vice na chapa com o ex-presidente Lula. Ele disse que ficou à vontade ao ouvir o hino da Internacional Socialista. Do ponto de vista técnico, Senna, independente da composição política entre Lula e o Alckmin, do ponto de vista técnico, como é que você avalia esse tipo de posicionamento de imagem do nosso ex-governador Geraldo Alckmin? Primeiro ponto, Arizio Freitas, é praticamente impossível não fazer uma semi-analogia política aí, né? E depois nós vamos falar em posicionamento e semiótica, né? Que é a visão sobre a visão, vamos assim dizer. Semiótica eu fui longe agora, né, Arizio? Estou praticamente dizendo quantos anos a gente tem de profissão, né? Porque semiótica é lá do nosso processo de formação, quando a gente começou. Mas vamos lá. Primeiro que, quando eu deflagro um pré-candidato a vice-presidente, sendo que eu ainda estou a 3 meses e meio do início da propaganda eleitoral, eu tenho, no mínimo, aí um semi-suicídio político, não é? Porque nós estamos ainda no final do primeiro mês do regime de indiferente eleitoral, que a gente popularmente chama de pré-campanha. Então, quando eu já tenho ali, você pode ver qual é o outro pré-candidato ou pré-candidata a vice. Não existe. Não tem. Por menores que sejam os partidos que estão deflagrando pré-candidatura, e aí a gente pode falar que, para mim, é um grande ícone da política, José Maria Imael. Sou fã dele, tivemos a oportunidade de conhecer e conversar com ele. Uma grande experiência política para nós. O André Janones, do Avante, que também deflagrou aí uma pré-candidatura, Simone Tebet, que está lá, vai, não vai. Mas, independente das dificuldades que esses candidatos estão passando hoje, ninguém disse, não, eu abandonei, com exceção do Sérgio Moro, que ele não abandonou, ele foi abandonado. E quando ele foi para a União Brasil, ele foi exatamente para ser abandonado e não ser abandonado pelo Podemos, mas como a gente não fala de ideologia, eu paro por aqui. Né? Mas qual é a semiótica do Alckmin dizer que ele se sente à vontade, com o hino, o internacional hino Sou
se alista. Na verdade, ele está dizendo o seguinte: eu não tenho a menor ideia de que mundo político eu faço, mas eu vou tentar me abrigar por aqui, porque parece que é o único espaço que eu tenho. Essa é a semiótica, né? Ou seja, a visão sobre a visão das palavras que o Geraldo Alckmin hoje teceu para a imprensa, né? Ou seja, de que há realmente aí uma desarmonia do seu ponto de vista e da sua ideologia política, e essa desarmonia, que é um processo interno, é algo dele, faz com que, na verdade, ele consiga se fazer o processo de autodestruição da sua imagem pelas atitudes que ele vem demonstrando e pelo tipo de posicionamento incondizente com a imagem política que ele sempre teve durante a maioria dos anos de sua longa carreira política. Me parece que o eleitor que tradicionalmente votou no Geraldo Alckmin por anos e mais anos para governador de São Paulo, até para presidente do Brasil, faz uma outra ideia, tem uma outra percepção sobre o Geraldo Alckmin. De certa forma, é um choque. Né? Então, eu queria até pedir também a opinião do Anderson a respeito disso, Anderson. Você acha que ficou uma confusão aí na cabeça do eleitor? Passou a vida inteira votando num candidato de direita ou centro-direita, e de repente diz ter ficado à vontade com um dos ícones da esquerda, né, um hino histórico da esquerda internacional. Pois é uma situação que a gente nota que isso está nos livros, Aurísio, entendeu? E aí eu volto de novo. Tem nada a ver com política. Isso tem a ver com a essência da pessoa. E assim, eu não gosto muito de emitir esse tipo de opinião, né, lado política, etc. Mas tem um negócio muito interessante, né? Um livro que se chama As Armas da Persuasão. E ele fala o seguinte: compromisso e coerência. Um dos gatilhos mentais, são 6. E um dos gatilhos mentais que ele coloca lá, né, para persuasão é o compromisso e a coerência. Você nota bem que tem pessoas que passaram a vida toda delas defendendo posicionamentos, sejam radicais ou sejam liberais, conforme entenda. Mas isso é uma coisa que tem afetado, né, as pessoas agora nesses últimos tempos, porque até esse tipo de posicionamento é sustentado, como eu posso falar, é irrelevante para o meu propósito de poder, o meu propósito de domínio, o meu propósito de ideologia partidária. Então você acha errado, você acha isso aqui. Essa é a visão que eu estou passando, a visão da psicologia. Tá? Você não precisa acreditar em mim, você pega, entra lá e dá uma lida no livro, As Armas da Persuasão. E outros livros também falam muito a respeito disso. Tem um livro que eu gosto muito, e assim, às vezes eu vejo aqui a minha biblioteca, livro de política você não vai ver. Você vai ver muito livro de administração, de marketing e de psicologia, de desenvolvimento interpessoal. Então tem um livro que fala muito, quem quiser entender muito o que está acontecendo, tem o livro As 48 Leis do Poder e o outro que é Decifrar Pessoas, de uma advogada que ficou especialista em ler, né, escolher jurados. Então ela olha muito a aparência da pessoa e tal. Eu acho uma coisa muito legal. Então assim, Aurísio, é uma coisa que as pessoas, um lado está reclamando, outro lado releva porque existe o interesse do poder, né? E assim caminha a humanidade, né? Como dizia o Lulu Santos. E é uma coisa que só o tempo vai dizer, mas os indícios para trás, esses compromissos, essas coerências ou incoerências, elas vão ficando e vão comprovando. Infelizmente, o brasileiro, ele vai votando, o voto é muito na emoção. E por conta disso, é onde tem
essas campanhas milionárias e etc., é o que faz isso acontecer, você não tem avançado com pessoas ou talentos no formato prestadio. Ou seja, o serviço é inferior. O que a gente quer mesmo, no fim das contas, é poder e dinheiro. Essa é a máxima da maioria dos candidatos e das pessoas envolvidas ali. Maravilha. Pegando um pouco, Sena, pegando o gancho do que o Anderson está falando. Estava falando psicologia, estudar o comportamento das pessoas. Veja só, no evento Maratona Eleitoral, nós teremos uma fonoaudióloga eleitoral, teremos um advogado eleitoral, contabilista, que além de contabilista é desenvolvedor de aplicativos e softwares, inclusive para contabilidade eleitoral, teremos cientistas políticos, teremos pessoas com formação em marketing, também tem uma formação original em marketing, assim como você, Anderson. Então, você tem um universo de pessoas aí das mais diversas formas, jornalistas, publicitários. Nós temos uma equipe, um conjunto de pessoas aí de diversas formações. E você que trabalha com formação, Sena, qual a importância para o candidato, seja ele um novo candidato ou já tem a carreira política, de ter essa visão multidisciplinar, né? De ter essa visão de beber de várias ciências, vamos dizer assim, para o sucesso da sua carreira? O que você pensa sobre isso? Primeiro que para ele beber no formato multitarefas do profissional, multiespecialista, ele precisa ter um consultor político ao lado dele, né? Porque nós somos profissionais aí, notadamente especialistas em muitas tarefas, né? O professor Manhanelli, nosso catedrático aí, nosso formador, o homem que abriu espaço para a nossa profissão no Brasil, a quem eu sempre lembro com muita saudade, porque nos deixou no ano passado, e com muita gratidão pelo legado que ele proporcionou para a gente. Ele dizia que o consultor ele deve ser especialista em mais de 50 ciências do conhecimento. A gente tem que entender de contabilidade, marketing, gestão, administração, finanças, tecnologia e mais de 50 ciências agregadas que estão ali dispostas, para que a gente possa realmente ofertar para o cliente informações de um alto nível. Por quê? Porque vence uma campanha eleitoral aquele que consegue discernir melhor as suas ideias no intragrupo, ou seja, dentro da equipe de coordenação de campanha, que vai, por sua vez, para o processo macro, num nível de consciência muito mais amplo. É geralmente esse time que vai vencer as eleições. E de toda a sorte, nós temos políticos no Brasil que são extremamente preguiçosos, que não gostam de participar de seminários, que não gostam de assistir palestras, mas você percebe que os políticos que têm um grande destaque dentro do cenário são os políticos que trabalham no sentido diametralmente oposto a esse, que trabalham na contramão, que são os antipreguiçosos, que são os anti-acordar tarde, que são os anti-tudo aquilo que é nocivo para a vida e para a carreira política. São esses que estão conseguindo se desenvolver de uma forma mais ampla, mais rápida, e é aquele cara que não vai precisar, lá nos 45 dias da propaganda eleitoral, fazer assistencialismo. Por quê? Porque ele conseguiu consolidar de forma amplamente positiva o seu nome pelas ações que ele desenvolveu. Ele se preocupou em não virar uma caricatura dentro do processo, ele se preocupou muito em elucidar ali para as pessoas como que o processo de liderança dele está consolidado. É alguém que trabalha dentro de causas de grande impacto popular. Porque quando você vai ver, principalmente a nível de legislativo, você vai ver um monte de covarde escondido. E quando a gente tem a noção do trabalho que um consultor ele pode trazer
né? Colocando na perspectiva de resultado positivo, isso aí é maravilhoso. Isso aí a gente vai ter um ganho de qualidade muito grande quando a gente internaliza e começa a colocar isso em prática. Maravilha. E vamos continuar conversando, mas eu queria reforçar aqui, quem ainda não se inscreveu no evento, procure a plataforma Simpla, www.simpla.com.br. Você vai acessar essa plataforma e vai escrever na busca Maratona Eleições 2022. Clica no link, faz sua inscrição para garanti-la, porque, como eu falei, nós não vamos ampliar esse público, vamos trabalhar apenas com 250 inscrições. O pessoal está pedindo aí para a gente, inclusive, abrir a transmissão nas redes sociais. Muita gente não está conseguindo fazer a inscrição, está com dificuldade no Simpla, nós estamos também com atendimento via WhatsApp, mas corra e garanta a sua vaga. Nós vamos avaliar que a possibilidade de abrir o evento, mas até o momento não. Até o momento, apenas para quem se cadastrar na plataforma Simpla, vai para receber um link e assistir pela plataforma, ok? Anderson Alves, ouvindo aí as sábias palavras do Senna, me veio a seguinte imagem na cabeça. Uma campanha acontecendo, né? Você tem o consultor político, estrategista, as funções que nós exercemos, e há uma equipe, um conjunto de profissionais que precisam trabalhar alinhados, né? Ali, profissionais da agência publicitária, trabalhando junto com a estratégia digital, muitas vezes está separado nas campanhas, né? A agência com funções específicas e uma segunda empresa cuidando da estratégia digital. Aí nós temos o advogado, nós temos coordenadores de campanha, que já é um outro público, né? Não é um profissional que presta serviço, já faz parte do grupo político do candidato. Você tem o advogado eleitoral, enfim, uma série de profissionais. E eu sempre comento que é muito importante alinhar esse time. E o estrategista, o consultor, é quem alinha esse time, né? Ele não está ali para concorrer com nenhum dos outros profissionais, mas sim para fazer com que a campanha absorva o melhor de cada profissional. Cada profissional possa dar sua contribuição. Mas eu pergunto, das campanhas que você participou, que você assessorou na estratégia digital, aconteceu algum conflito com a agência, numa situação em que você tinha uma agência e a sua empresa foi contratada especificamente para a estratégia digital? Já houve conflito com a agência? Como é essa relação com as agências? Na verdade, praticamente o conflito é geral, né? Porque o Senna ri porque ele sabe como é que é. Porque a gente tem conflitos no sentido de ego, a gente tem falta de entendimento do processo, né? Então, por exemplo, a gente tem visto campanhas, está ajudando em desenhos de times, de equipes e etc. Existe uma dificuldade muito grande. Por um lado, você vê pessoas que querem vir, pasme, a deputado federal e até senado, tá? Mas, não, eu não quero pagar isso, eu não quero organizar isso, eu acho que isso é demais, não dá para pagar assim, não dá para pagar assado. Ué, Anderson, mas você disse que campanha eleitoral, milionária e etc. Sim, mas você precisa de pelo menos o básico, né, para fazer a coisa acontecer. É claro que em cima da hora, Aurísio, tudo fica muito mais complexo e muito mais caro. Mas as pessoas, elas ainda acham isso, vem muito do candidato, influenciado pela maldição das campanhas eleitorais do passado, os marqueteiros do passado, a praga que assola o Brasil há muitos anos, há décadas, né? E eles acham que eles vão chegar chegando, simples assim. E aí é aquela mesma reflexão que eu faço. É só você trocar o nome de político e candidato e tenta colocar essa mesma situação com outra profissão qualquer. Por exemplo, Aurísio, você vai conseguir advogar com 2 anos de direito?
Você vai ser um excelente desenhista industrial com 6 meses de curso? É a mesma relação. E as pessoas trazem isso para a campanha. Por quê? Por conta dessa coisa que virou o Brasil, né, nessas últimas décadas, e isso tem embolado a cabeça de muita gente. Por conta disso, os reflexos nas equipes é incrível, né? Você tem pessoas específicas para fazer o trabalho, certo tipo de trabalho, e essas pessoas, e aí vai um alerta aí, e também uma porta aberta para você que quer ser consultor, você quer ter sua agência, quer trabalhar com política. O mercado é virgem, está precisando de muita gente. Por quê? Porque não existe. Não existe. Então, por exemplo, dentro da área de marketing digital, você tem muitas pessoas que têm conhecimento de marketing digital, empresas, trabalha aí com dentistas, com clínicas, com escritório, e eles caem na política, mas não tem o entendimento da política. Por exemplo, ele vai querer só tentar lançar aquele candidato. Não vai funcionar. Porque precisa saber do que, Aurísio? Liderança, causa, quem é, da onde vem. É claro que a maioria das agências vão fazer o trabalho delas, vão tentar fazer o trabalho delas. Isso não é culpa das agências. Vão tentar fazer o melhor trabalho possível, mas no final, meus amigos, eu vou falar para vocês, a culpa vai ser da agência. É isso que vai acontecer. No final, a culpa pela a incapacidade, a falta de organização ou de profissionalismo. O candidato, não, é o próprio candidato fraco. Não tem argumento, não tem conteúdo, não tem projeto, não tem nada, né? Mas no final, a culpa é da agência. Por quê? Porque não foi capaz de projetar o boneco que o Senna sempre fala aqui, entendeu? Então, mas quando ganha foi o grupo, não foi a gente, viu? Exatamente. Nem posso falar dos cases, né? Porque se você falar, você está usurpando X, Y, Z. Então, assim, amigos, é um ambiente realmente muito complexo. Essa é a grande realidade. Então, por exemplo, você não pode estar falando aqui de candidatos, eu fiz aqui, fiz acolá. Muito difícil isso, a não ser alguns que liberam para a gente estar falando, que fazem essa parceria e tal, né? A gente tem aí alguns, mas a grande maioria não dá. Por quê? Conflitos entre partidos, conflitos entre concorrentes, adversários, ferrenhos no mesmo estado. Então você não pode. É uma coisa bem complicada. E esse é o cenário, né? Então, tá aí como é que a coisa acontece de fato. Essa questão dos cases, né, que foi abordado até meses atrás, me pediram uma entrevista e a pessoa me perguntou os candidatos com os quais eu já trabalhei. Eu disse, olha, isso é sigilo contratual. O que acontece é que, em alguns momentos, em eventos de formação, a gente apresenta uma minúscula parte daquilo que se fez para determinado candidato, e principalmente candidatos que você já atendeu há um certo tempo, não tem mais relação, não tem mais nenhum tipo, não tem mais nenhum vínculo, né, para efeito de demonstrar aquilo que você está falando, a aplicação prática daquela informação, daquela ideia que você está passando. Então, isso é uma cultura que começou no Brasil também, que se fortaleceu, não vou dizer começou, mas se fortaleceu muito no Brasil, até com o próprio Carlos Magnelli, né? O Carlos Magnelli disse, eu quero trabalhar com consultoria política até quanto for possível. Infelizmente, nos deixou muito cedo, né? O Senna lembrou no início da live, e eu quero também relembrar, fazer essa homenagem a ele. As pessoas, os profissionais que divulgam, que saem divulgando em todo canto os clientes para quem eles trabalham, eles são prejudicados, né? Porque eles viram alvo de especulação dentro do mercado e por aí vai. Mas vamos em frente, meus amigos. Senna, vamos aqui continuar o nosso debate, vamos colocar pimenta. Colocar mais pimenta. Eu queria entender, porque quando você foi convidado para campanha eleitoral na prática, foi o Anderson que colocou você na saia justa, mas hoje era o dia de você revidar, mas tá vindo só para mim, mas vamos embora.
Rapaz, Não, mas o Anderson... Pra ele ali foi saião, não teve nem justo. A saia tava batendo no pé, foi tão tranquilo. Isso aqui tá uma loucura hoje, senhoras e senhores. Amigo Sena, Sim, senhor. para a gente continuar colocando pimenta no debate. Antipolítica foi uma grande linha de comunicação utilizada no ano de 2018. Né? Partidos de todos os espectros, né? Muita gente foi nessa linha de, mais do que nunca, necessidade de renovar os quadros e tudo mais, defesas, inclusive, de candidaturas sem partido. Eu sei que você vai participar no evento, no painel sobre as eleições de 2022, né? Mas eu vou fisgar já aqui um pouquinho desse seu comentário sobre as eleições de 2022. Esse discurso da antipolítica, da crítica ao meio político, né, da renovação de novos quadros, de novas práticas, qual vai ser a força desse discurso nessa nossa eleição de outubro desse ano? Começo dizendo que essa metodologia ela não está validada, tá? Não está validada por um aspecto central e vários outros subaspectos, inclusive subgrupos de aspectos. Tá? Qual é o fator central? Faltou resolutividade, capacidade de solução aos políticos que bradaram dentro de bolhas, independente se essa bolha era esquerdista, se essa bolha era direitista ou se essa bolha era centrista. A partir do momento em que essas pessoas foram eleitas e que elas sentaram na cadeira, elas olharam para o lado e perceberam que elas estavam num ambiente que, primeiro, é extremamente inóspito, aos quais eles não tinham nenhuma afinidade. Segundo, as pessoas que estavam ao seu lado, elas tinham que, naquele momento, caminhar em prol dos seus próprios mandatos. Ou seja, existe todo um trabalho coletivo de bancada, de partido, mas o mandato ele é individual. E a grande maioria destes deputados, deputadas, senadores e até governadores, né? Aqui no meu estado, no estado onde eu resido, é um caso muito claro disso, muito clássico disso, né? Que faltou capacidade resolutiva, que faltou poder de grupo para os candidatos aí eleitos a cargos majoritários e faltou principalmente o potencial de articulação. Não conseguiram formar equipes, porque por mais que você não tenha a experiência mandatária, se você traz para o seu time de assessores pessoas que têm aí um amplo know-how dentro do mercado, naturalmente essas pessoas vão conseguir trazer e prover soluções para você num espaço de tempo muito menor. Agora, essas pessoas preferiram, e é natural que isso aconteça, trabalhar com assessoria que ajudou ali, trabalhando muitas das vezes sem remuneração dentro do processo eleitoral, e essas pessoas, tal qual o parlamentar, tal qual o político eleito, estavam ali num processo de formação e num processo de aprendizagem. Por isso eu concluo que não está validado, tá? O método da antipolítica e que muita gente que navegou na bolha teve a sua bolha estourada no meio do processo, né? Alguns já abandonaram o barco e outros aí terão uma dificuldade imensa porque eu não vejo a capacidade de reeleição nesses políticos. Maravilha. Amigo Anderson, você sabe que em várias partes do mundo existe uma cultura de contribuições individuais, né, de doações individuais para os candidatos. O exemplo, talvez, nas eleições norte-americanas. Existe todo um trabalho de mobilização em torno dessas doações, né, através de e-mails, através de mensagens de SMS, um bombardeio de informações chamando as pessoas para contribuírem com os candidatos. Eventos para arrecadação de fundos, né? Criação dos comitês de ação política, que uma das principais funções é também a arrecadação de recursos. Você acha que em algum momento isso pode se consolidar no Brasil?
se as redes sociais, se a comunicação digital poderá fazer com que isso aconteça no Brasil? Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, já está acontecendo, né? Nós temos a questão da vaquinha, por exemplo, e a gente tem no nosso canal uma entrevista com um candidato aqui de Brasília que teve uma arrecadação faraônica, né? Não sei se mais de 300 mil reais. Então, 350 mil. Então, a gente vê, né? E outros lugares no Brasil a gente vê que teve muito. Por que, Aurize, isso acontece? De novo, por um motivo muito simples. Liderança, causa e comunicação. Não tem como sair disso, né? Então, o processo, a gente vai vendo que existe grupos vão forçando, né? Como se diz, vai forçando a amizade ali, vai forçando um caminho, vai forçando um projeto, alguma coisa assim. É claro, isso depende de aberturas e nós vimos aí uma questão dessa agora, recente, né? E que contradisse um monte de político no passado, pelos que eles falaram, né? E, por outro lado, outros conseguiram levar na mesma moeda, mas foi esse caso aí do Daniel Silveira, né? Então, você vê que teve gente que falou lá atrás de um jeito e teve que engolir mais para frente o outro, coisas que acabaram falando. De todos os lados, amigos, aqui nós estamos defendendo direita, esquerda, centro, e nosso papel nunca foi esse. Você vai assistir nossos vídeos aqui, você nunca vai ver isso, né? Mas essa coisa, eu sou um adepto dessa liberdade, entendeu? Porque a pessoa, quando ela tem o apreço popular, esse tipo de sistema de arrecadação, por exemplo, ele comprova se é realmente uma liderança de fato. E nós vamos ver as vaquinhas aí, e em 2020 aconteceu, viu, Aurize, que eu falava, né? O Senna estava em campanha também, mas a gente falava sobre o cuidado com a vaquinha, principalmente para aqueles que se achavam alguma coisa de fato, porque poderia ser um grande tiro no pé, né? Porque a vaquinha acaba sendo um validador da liderança daquela pessoa, né? Então, eu acho que é um posicionamento. Eu tô pensando no dia que não vai ter mais o fundo eleitoral. E a pessoa tem que andar com as próprias pernas. Aí alguns falam assim, mas aí vai ter o patrocínio do tráfego, dos bicheiros, disso e daquilo. Vamos colocar mecanismos. Mas o Brasil, e eu estava vendo uns vídeos ontem sobre países mais corruptos e menos corruptos, quando você começa a ver algumas coisas, você vê assim, parece que não tem jeito, né? Mas a gente confia e vê a própria fonte da inovação política é exatamente trabalhar esses novos, né? E também pessoas que já estão há um bom tempo aí na política e que querem mudar, querem fazer diferente, para poder promover realmente o bem-estar social e esse equilíbrio, né, nas forças, nos poderes, mas que possam servir a comunidade e não a si mesmo. Perfeito. Senna, periodicamente nós encontramos na imprensa matérias sobre estudos, pesquisas que mostram a baixa credibilidade das instituições no Brasil, né? Especialmente o Parlamento brasileiro, seja o Senado da República, seja a Câmara Federal. Esse ano é exatamente ano de eleição para a Câmara Federal e para o Senado. Na sua opinião, por que existe essa baixa avaliação da população em relação ao desempenho? Existe esse desgaste das instituições políticas, principalmente o parlamento no Brasil? Pelo formato de atuação, né? Pela forma de atuação, porque eles passam 4 anos represando recursos financeiros para utilizar na campanha eleitoral. E nesses 4 anos eles trabalham não pelo benefício, mas pelo detrimento da população. E como hoje o acesso à informação é muito mais amplo, né? Ou seja, o descaramento acaba mais cedo. As pessoas percebem
qual a verdadeira intenção e todo aquele bom propósito e aquele floreado bonito, como a gente diz no Nordeste, vai por água abaixo e logo o cara tem o seu potencial de credibilidade jogado na lama e isso é muito difícil de fazer, de reverter. É um trabalho de gestão de crise muito amplo que muitas das vezes eles acham que não tem necessidade de fazer porque eles preferem acreditar no assessor que puxa saco porque precisa do emprego do que no técnico que tem todas as ferramentas e conhecimento para fazer a análise correta do cenário naquele momento. Meus amigos, quem não se inscreveu ainda para o nosso evento no domingo, entre, por favor, na plataforma Simpla, www.simpla.com.br. Você vai, ao entrar nesse site, colocar na busca Maratona Eleições 2022. Essa plataforma é uma plataforma de eventos, vários e vários eventos, por isso é preciso fazer essa busca. Tá? Inclusive, com o nome Maratona, tem vários outros eventos. Então, Maratona Eleições 2022, garanta sua vaga. Só quem estiver, até o momento, só quem estiver cadastrado no Simpla poderá ter acesso a essa experiência, né, preparada com todo carinho por toda essa quantidade aí de águias. Nós estamos com 2 águias aqui, tem muito mais, e há muitas outras, né, que vocês vão conhecer no domingo. Meu amigo Anderson, você tem falado, repetido aí o seu tripé dessa metodologia que você criou, que tem mostrado muitos resultados aí nas eleições, e certamente você vai mostrá-la no nosso evento. Mas, dentro do tripé, você tem a variável causa. Como escolher uma causa? É uma dúvida frequente aí de muita gente que está começando na política. Como definir? Como é que o candidato, o líder político, vai... que métodos ele vai usar para escolher a sua causa, ou as suas causas, as causas que ele vai defender? Na verdade, o erro é esse, né? Eu vou escolher a causa da educação, eles começam a pontuar, né? Eu vou escolher educação, saúde, tem um pessoal aqui que gosta muito de pet, e isso e aquilo. Isso não existe, amigos. Isso não existe. Por quê, Aurísio? Eu vou te falar, a gente está fazendo um evento, 35 candidatos vereadores de um partido, né? E o partido convidou a gente para fazer uma assessoria rápida, né? Porque estava em cima da hora. Pergunta básica: qual é o seu projeto? Da onde você vem? O que você defende que já tenha transformado pessoas, tirado de um ponto A e levado para um ponto B? Qual foi a resposta da maioria? 0. Mas todo mundo tinha um projeto já pronto. Qual era o projeto? Todos. Eu achei engraçado aquilo. Não, eu tenho um projeto para pet, porque ultimamente aqui na cidade está todo mundo falando de pet. Mas que absurdo, né? Então você vê a loucura do que é campanha eleitoral para a maioria dos candidatos. Não é pouca gente não, é a maioria. Não, eu quero falar mais sobre isso porque as pessoas estão muito atentas a isso, mas isso não é legítimo, Aurísio. Por quê? Porque não é fruto de nenhum trabalho no passado. Não é fruto de nenhum trabalho no passado. Então, a causa, ela vem de 4 grupos distintos. Ou é família, ou é trabalho, ou da religião, ou de algum projeto. Que projeto antes? Mas explica o que significa projeto. E aqui que vem o grande embrulho na cabeça da maioria. Porque quando a gente fala projeto, a pessoa pensa assim: é um projeto que eu vou pegar lá na internet de como fazer casas fáceis para distribuir para o povo, sendo que ele não tem especialidade, ele nunca fez, não sabe de nada. Não, projeto é uma coisa que você já faz. Por quê? Porque o líder é aquele que faz. E se ele está fazendo e tem tempo, então isso se torna o quê? Uma causa. Por isso que a gente fala desse tripé: liderança, causa e comunicação. Então, está interligado, né? Totalmente, totalmente. Então, assim,
Anderson, mas então como é que eu vou escolher? Eu posso escolher agora, faltando 5 meses para as eleições? Aí você vai me dizer só a equação para o sucesso, Aurísio, que é bem simples. Isso que você vai escolher agora, de bate-pronto, vai trazer aderência de pessoas para bater a média de votos que você precisa nos próximos 5 meses? Pronto, a equação do sucesso. Consegue responder essa pergunta? Quem conseguir responder está no caminho certo. Se não conseguir responder, é porque você não está fazendo dever de casa, isso não vai chegar. Então, tudo é baseado nisso. E a gente já vê, Aurísio, candidatos já meio perturbados, já meio preocupados, porque estão vendo que não vão chegar lá. Por quê? Porque esses elementos são tão lógicos, e isso existe desde que mundo é mundo. Isso aqui não é o Anderson, especialista, ou diretor, professor, doutor, não é, são os livros, estão dizendo aqui, ó, tem vários deles, né? Psicologia, marketing, administração. É como as sociedades e como as grandes lideranças foram criadas, nascidas. Então você tem Luther King, você tem Dalai Lama, você tem Jesus, você tem até os... Mahatma Gandhi. Exato, e você tem também os controversos, que você tem o Putin aí, que está botando o povo de joelho, o homem tá bravo, né? E os do passado, da Segunda Guerra, a gente não vai falar aqui para não ter trava, né? Não ter bloqueio, mas eles foram lideranças. E mais, hein, Aurísio? Preste bem atenção. Liderança sem internet, liderança sem computador, e botaram governos de joelho. Você está fazendo apologia, descobrimos o seu passado. Estou fazendo nenhuma apologia, meu amigo. Eu estou simplesmente constatando um fato, entendeu? Botaram governos de joelho, né? Então, isso sem o que a gente tem hoje. São lideranças autênticas, por bem ou por mal, mas são lideranças autênticas. E como construíram isso? A suor e lágrimas, e sangue, né? Muita guerra, muito de tudo. Então a gente fala de vários desses aí, tá bom? Então, praticamente, causa não é assim, vou escolher a minha causa agora, a quem eu vou servir, e aí eu vou sair vomitando informações na internet. Coisa que ele não sabe, não faz parte do processo, não tem resultado e por isso não tem autoridade para falar a respeito. Porque a qualquer momento uma pessoa vai chegar, vai fazer uma pergunta e vai passar a rasteira naquele candidato. E é isso que acontece em debates, que até você viu aí, o Senna falou de um aí, que eu também não vou falar, mas a vergonha foi grande, né, por conta da pergunta que o repórter fez e ele respondeu totalmente errado. Vamos em frente. Aí se cria um boneco de marketing, né? Isso. Senna, o que é o boneco de marketing? Explica aqui para o pessoal. São termos que a gente está usando já em alguns momentos. O boneco de marketing é aquele candidato que ele é forjado na dificuldade, na força, na fé. Não. Ele é forjado pela picareta do marqueteiro. Pela picareta do marqueteiro. Não estou falando pelo marqueteiro picareta. Entende? Tá? Isso aqui está uma loucura. Hoje nós estamos discutindo aqui política universal, filosofia, psicologia aplicada e muitas outras ciências do conhecimento. Logo, Aurísio Freitas, o boneco eleitoral, tá? Eu posso te citar um caso muito clássico disso, a eleição que eu venci, que eu e o Anderson vencemos, né? Pela menor diferença de votos, foi uma campanha no interior do estado da Bahia, onde nós assumimos de uma agência de Salvador que estava cuidando da campanha, né? E essa agência foi, com todo respeito, expulsa da campanha, convidada a se retirar. O candidato médico, gordinho, né? Não era tão bonito quanto eu, mas gordinho, usava aparelho, usava óculos igual a você, o cabelinho sempre baixinho, ou seja, pontos de identificação com o eleitor múltiplos.
O eleitor poderia escolher qual dos pontos de identificação usava para o desenvolvimento do processo empático com ele. Tá? E ele usava aparelho nos dentes, o bichinho. Né? O que a agência fez? Chegou na cidade dele e disse: tire os óculos e bote uma lente de contato, tire o aparelho, que o aparelho é um ponto de identificação com a juventude muito grande. Quando você abre a boca e você mostra o sorriso metálico, a molecada fala: esse é nosso. Né? É a semiótica, a visão sobre a visão. Né? Às vezes até inconsciente, né? Às vezes até é totalmente inconsciente. A criação dos jingles feita totalmente despadronizada, né? Ou seja, sem atender realmente as características lá do princípio do arquétipo dele, né? Ou seja, o arquétipo dele era o arquétipo de herói e o arquétipo que estava sendo trabalhado era o homem que emerge das massas para comandar. Né? Então, assim, nós, alunos do professor, nós jamais vamos passar desapercebidos por um arquétipo, nós jamais vamos montar um processo errado, porque nunca ele vai xingar a gente lá do túmulo. Entendeu? Então, todo o processo de construção da imagem, construído sem uma base técnica consolidada, fez com que, naturalmente, nós criássemos um boneco eleitoral, uma fantasia que tem dia e hora para terminar. Mas, independente do resultado da eleição, se esse candidato ele tenta dar continuidade na carreira política dele, né? Vamos supor, não ganhou para prefeito, mas depois de 2 anos, naturalmente, por uma boa votação, seria convidado pelo partido para ser candidato a deputado estadual, e ali carregaria toda uma região que potencializaria a eleição dele sem muitas dificuldades para o parlamento. Mas, quando você constrói isso errado, você cria ali toda uma força motriz que age contrária a natureza da imagem da pessoa, e isso faz com que haja um distanciamento muito grande por parte do eleitor. Outro dia nós fizemos com o Marco Coelho, também, um especialista lá do Pará, uma live onde o tema da live era como ser odiado pelo seu eleitor. O boneco eleitoral é alguém que naturalmente é odiado pelo eleitor. Maravilha. Meus amigos, estamos chegando aqui próximo a 60 minutos de live, que é o tempo previsto nas nossas lives. Então, eu queria pedir já as considerações finais de cada um de vocês e o reforço do convite para as pessoas estarem conosco no domingo, né? Lá no Maratona Eleições 2022. Anderson Alves. Opa, tudo bem? Vamos lá, então. O meu áudio, o pessoal falou que o meu áudio estava um pouco baixo. Acho que a minha bateria está ficando fraca aqui. Não sei se para vocês... Oi, som, teste. Eu estou vendo aqui que realmente a bateria, e é uma bateria nova, mas eu vou falar por aqui, vamos ver se vai funcionar legal. Bem, bem rápido, é legal ter esses eventos, agradecer aí o Aurísio pelo convite e dizer que o evento vai acontecer, né, no dia 1º, agora, domingo, e vocês vão poder participar, é importante que façam a inscrição e ter mais uma oportunidade de entender, verificar estratégias, conhecimentos e também uma grande confraternização com outros profissionais. Então fica aí, domingo agora, dia 1º, para você participar da Maratona Eleições 2022. Amigo Sena. Hoje parece que foi a live do amor, tem coraçãozinho nos comentários, né? Tá uma loucura isso aqui. Senhoras e senhores, eu quero agradecer a participação de todos e agradecer especialmente aí o Aurísio, que para mim é uma referência dentro do marketing político aí, não só no Brasil, mas além mar, uma pessoa que tem uma experiência e um conhecimento muito fora da curva, né? E é alguém com quem eu sempre gosto de trabalhar, de trocar ideias e de aprender, porque aprender é sempre a nossa meta. Se a gente tem um relacionamento com um colega de trabalho que não seja essa troca de experiência, a gente está indo pelo caminho errado. Senhoras e senhores, domingo nós teremos um seminário maravilhoso,
uma coisa que, gente, é igual boca livre e pena, que só perde quem é doido, tá? Então, domingo, a partir das 15 horas eu começo, junto com o nosso querido Salomão, né? Vai ser uma loucura, porque deixaram a gente começar, né? E João Paulo Borges, exatamente. Então, o Salomão e o João Paulo, mais famoso, o JP, vamos estar abrindo no painel Perspectiva para as eleições 2022, né? Ou seja, nós aí vamos ter a incumbência e a responsabilidade de abrir um evento, e atentem, senhoras e senhores, porque a Seleção Brasileira do Marketing Eleitoral vai estar à disposição dos senhores, e o melhor de tudo, sem custo. Vá lá na Simpla, digite Maratona Eleitoral 2022, inscreva-se e participe no domingo, porque vai ser realmente uma grande festa, muito conhecimento, muito aprendizado e muita troca de experiência. Um abraço fraterno e até domingo para todo mundo. Muito obrigado a você que acompanhou. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Senna. Vamos lá, domingo, às 15 horas, estaremos juntos no Maratona Eleições 2022. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até domingo.